Bom, é um cenário para a gente começar a pensar na nossa imersão de hoje. Imagina que, de um lado da cidade, uma pessoa com um histórico terrível, assim, de crueldade e manipulação, acaba de herdar uma fortuna gigantesca. Nossa, o tipo de coisa que revolta qualquer um logo de cara. Exato. E aí, do outro lado da mesma cidade, um indivíduo super honesto, que dedica a vida inteira a ajudar a comunidade, perde absolutamente tudo num incêndio devastador. Uhum, a tragédia clássica. É. E a nossa mente ocidental, quando vê isso, imediatamente grita que isso é um erro no sistema. Tipo, a matemática da justiça falhou completamente ali, sabe? Nós temos essa ânsia muito profunda de que o universo funcione como um tribunal perfeito. Sim, um tribunal onde a causa e a consequência sejam linhas retas, né? Visíveis ao olho nu. E essa ânsia é muito natural para nós. Com certeza. A nossa sociedade inteira é construída sobre essa ideia da retribuição imediata. Então, se a dor parece ser distribuída de uma forma, digamos, aleatória, isso gera um desespero filosófico profundo na gente. Gera mesmo. É o famoso problema do sofrimento. Exatamente. É o dilema que vem quebrando a cabeça de pensadores desde o início da civilização. Afinal, se a gente supõe que existe algum tipo de ordem, ou inteligência superior no universo, por que essa ordem parece tantas vezes completamente caótica e injusta? E é exatamente por isso que as fontes da nossa análise profunda de hoje fazem uma afirmação tão audaciosa. Nós mergulhamos no material bem denso. Bastante denso. É uma coleção de textos, documentos e instruções espirituais lá do século XIX que formam basicamente a espinha dorsal do espiritismo. Isso inclui ensaios que são atribuídos a figuras históricas, tipo Fenelon e Santo Agostinho. Uhum. E o material todo apresenta uma arquitetura filosófica bem estruturada em torno de dois eixos principais: a justiça das aflições e um conceito chamado de o Cristo Consolador. E a premissa básica que sustenta tudo isso é super radical, né? Muito. É a ideia de que o acaso simplesmente não existe e que o universo nunca, em hipótese alguma, erra a matemática da dor. E aí é fundamental a gente estabelecer a nossa missão aqui logo de partida para quem nos ouve. É bom ressaltar que o nosso objetivo aqui não é promover um debate religioso, nem endossar ou atacar nenhuma crença. Claro, de jeito nenhum. A nossa proposta é puramente dissecar as engrenagens dessa estrutura de pensamento, porque esses textos eles apresentam um sistema lógico onde absolutamente toda lágrima possui uma causa rastreável, tem um peso exato e, o mais importante, um propósito educativo. Ou seja, nenhuma dor é considerada um erro de percurso. Nenhuma. E isso nos leva ao grande fio condutor da nossa imersão de hoje. Bom, se a gente resolver caminhar por essa lógica e aceitar a tese de que a humanidade é, na verdade, a arquiteta do seu próprio infortúnio, como é que isso altera a lente através da qual a gente enxerga a tragédia, sabe? O luto e até a nossa empatia diante do sofrimento alheio. É uma mudança de paradigma bem drástica. Transforma totalmente a forma como o indivíduo se coloca no mundo. Como assim na prática? Porque, sob essa ótica, o sofrimento deixa de ser aquele castigo cego, arbitrário, que cai do céu sem aviso, e passa a ser entendido como um mecanismo rigoroso de causa e efeito. A postura daquela vítima passiva perde completamente a sustentação. Tá, então vamos começar por essa engenharia de causa e efeito, que os textos dividem em duas grandes categorias. E a primeira categoria é o que eles chamam de causas atuais das aflições. Isso. Lendo as fontes, eu fiquei realmente surpreso com quão pragmática essa parte é. Porque o texto argumenta que a grande maioria das dores que as pessoas enfrentam hoje em dia é fabricada nesta exata existência. Aham. Não é destino, né? Não, nada de destino. É por orgulho, ambição desenfreada ou, tipo, total falta de previdência mesmo. E essa é a camada mais terrena do material. As fontes são bastante incisivas, sabe? Elas pedem que o ser humano faça um inventário honesto das próprias escolhas antes de sair clamando aos céus por justiça. Tipo fazer uma autoanálise pesada? Exato. A mecânica aqui é basicamente a lei da semeadura e colheita operando em tempo real. E os exemplos que eles citam lá no século XIX são cortantes de tão atuais. Pessoas que destroem a própria saúde depois de décadas de excessos físicos e depois se queixam de doenças precoces. Ah, sim, clássico. Ou casamentos
Casamentos que se transformam em verdadeiros infernos domésticos. E por quê? Porque a união foi baseada puramente em vaidade social, sabe? Ou interesses financeiros, e não em afinidade real. Ou então, empresas que vão à falência por pura negligência administrativa. É como se o texto dissesse assim, olha, não coloque a culpa nos astros por um incêndio que começou porque alguém resolveu brincar com fósforos na sala. É a responsabilidade sendo devolvida integralmente ao indivíduo. Contudo, qualquer sistema filosófico que tenta explicar a justiça universal precisa lidar com as exceções. As famosas pontas soltas. Isso, porque essa regra da causa imediata, ela explica muito bem o adulto negligente. Mas a verdadeira complexidade da fonte surge quando ela precisa explicar as anomalias inegáveis. Os inocentes. Exatamente. Aqueles casos onde a inocência atual é inquestionável. E esse é o ponto crítico, né? Como é que a gente explica uma criança que nasce com uma doença genética dolorosa, super grave e incurável? Ou tipo milhares de pessoas que são dizimadas de uma só vez por um tsunami? Sim, eles não plantaram essas sementes nesta vida. Não tiveram nem tempo para isso. Não de jeito nenhum. Então, como a fonte resolve isso? Bom, para que a arquitetura lógica do texto se sustente, sem que a tal da justiça divina caia na parcialidade ou pareça um capricho, a matemática exige o seguinte: se todo efeito tem uma causa, e se a dor está presente, mas a causa não está nessa existência atual, então a causa precisa obrigatoriamente ser anterior a ela. Ah, entendi. E é aqui que entra a pluralidade das existências. A reencarnação, sabe? Ela atua como um motor que faz essa engrenagem toda de justiça funcionar. Sabe que, lendo essa parte, eu construí uma imagem mental que me ajudou muito. Se a gente for pensar nessas causas anteriores, é como herdar uma gigantesca dívida corporativa. Como assim? Tipo assim, a pessoa nasce, chega ao mundo, vai lá conferir o saldo no banco e descobre que está devendo milhões. A conduta financeira dela a partir do dia em que nasceu foi impecável. Ela não gastou um único centavo de forma irresponsável hoje. A ficha dela tá limpa no presente. Exata. Mas a conta no vermelho continua lá, vinculada ao nome dela. E isso é resultado de fusões e movimentações arriscadíssimas feitas por ela mesma, mas num passado corporativo ao qual ela não tem mais acesso. Olha, essa analogia capta muito bem a essência dessa dívida. Mas as fontes nos permitem adicionar uma camada a mais nessa metáfora financeira. Qual seria? É que, nesse banco cósmico, digamos assim, as taxas de juros não são punitivas. Elas são renegociáveis. Ah, não é só uma punição pura e simples. Não. Quando as fontes descrevem o planeta Terra como um mundo expiatório, a ideia não é a de um presídio de segurança máxima. É mais como uma agência de reabilitação de crédito. Entendi. Então, o sofrimento severo, seja ele uma doença congênita ou uma privação extrema que a pessoa passa, isso representa as parcelas dessa repactuação. E a resignação, que é um termo super cobrado nos textos, não é abaixar a cabeça como um derrotado passivo. Não é se vitimizar. De jeito nenhum. É a atitude do devedor maduro, aquele que diz, bom, eu reconheço o débito e aceito pagar a fatura hoje para não ter a minha liberdade penhorada amanhã. Só que, parando para pensar, isso nos empurra para um buraco lógico. E eu confesso que eu debati bastante com o texto nessa parte. Qual foi o problema que você encontrou? É que se a gente carrega essa dívida monumental para pagar, e o objetivo final é a reabilitação, o meu primeiro instinto como alguém focado em resolver problemas é pedir o extrato detalhado do banco, Claro, faz sentido. né? Porque o universo simplesmente não imprime uma nota fiscal dos nossos erros passados. Porque, poxa, se a gente lembrasse com exatidão o que a gente fez de errado, não seria infinitamente mais fácil e rápido corrigir a rota? É a primeira coisa que a gente se pergunta. Esse tal de velo do esquecimento me cheira a uma desculpa muito, mas muito conveniente do sistema. Como é que alguém pode genuinamente se arrepender de um erro que nem sequer lembra ter cometido? Essa é de longe a objeção mais comum a esse sistema filosófico todo. Mas o argumento das fontes para justificar o esquecimento não é tratá-lo como um obstáculo, e sim como um mecanismo de proteção psicológica altamente sofisticado. Proteção? Sim, o texto explica que o arrependimento real se dá na mudança de tendências íntimas e não na repetição burocrática de memórias. E há uma razão prática gigantesca para apagar o disco rígido, que são as relações sociais.
Como assim em relações sociais? O que tem a ver? A engenharia das reencarnações frequentemente coloca as mentes em conflito de volta na mesma família, exatamente para forçar a reconstrução do afeto através dos laços de sangue. Nossa, então... Imagina a perturbação profunda, o caos social absoluto que aconteceria se uma pessoa lembrasse, de forma super vívida, que o próprio irmão, ou pior, o filho recém-nascido dela, foi quem a assassinou no passado. Caramba, seria impossível conviver. Exatamente. A memória do trauma ativaria o ódio instantaneamente. Impossibilitaria qualquer chance de perdão real. Então, o esquecimento funciona como uma anestesia local temporária. Ele permite que a cirurgia da reconciliação aconteça sem que o paciente debata e estrague o procedimento. Ah, agora faz sentido. É quase como uma mecânica de um New Game Plus naqueles videogames de RPG. Como funciona isso? Para quem joga, é bem claro. Quando você termina a campanha principal e começa o jogo novamente no modo mais difícil, o jogo tira todos os seus mapas, todas as suas armas e apaga o seu diário de missões. Você recomeça do zero. É. O cenário fica no escuro novamente. Mas, e esse é o ponto, o jogador retém a memória muscular, sabe? Os reflexos e as táticas invisíveis que ele desenvolveu na partida anterior. Perfeito. Só que, transplantando isso para as nossas fontes, me surge uma dúvida. Se a gente perde o mapa, o que sobra para nos guiar? Para complementar a sua analogia do New Game Plus, as fontes sugerem que o desafio se torna ainda maior, porque os NPCs, os outros personagens do jogo ao seu redor, eles também são jogadores reais. Eita! E eles estão carregando os próprios passados ocultos e as próprias memórias musculares. O atrito está exatamente nessa interação multiplayer, digamos assim. É um jogo complexo. E sobre o mapa, o que sobra quando ele é apagado? O texto aponta que restam duas coisas: a voz da consciência e as tendências instintivas. Se alguém nasce com uma forte inclinação instintiva para a ira, para a cobiça, ou pelo lado oposto, para a compaixão e para a arte, essa tendência não é aleatória. É a bagagem. Isso, é cicatriz ou músculo moral que sobrou da jornada anterior. A intuição passa a ser o seu novo mapa. E olha, as fontes revelam um detalhe fascinante sobre como a gente acessa esse mapa oculto. Sério? Qual seria? É que o esquecimento só é um bloqueio durante a vida corpórea vígil. Como assim, vigil? Ou seja, enquanto o nosso cérebro físico está operando no estado de vigília, acordado, o material explica que durante o sono, a alma se emancipa. Ela sai do corpo. Longe daquelas restrições biológicas pesadas, a mente recobra partes dessa consciência expandida. Ela se encontra com outras inteligências, avalia as próprias provas e, no fundo, ela sabe exatamente o porquê dos desafios atuais que está enfrentando. Peraí, então, de acordo com o texto, isso quer dizer que toda noite nós recebemos uma espécie de briefing cósmico sobre a nossa própria reabilitação. Exato. E a gente acorda apenas com a sensação residual disso. Tipo, com um palpite muito forte ou um instinto sobre o que a gente deve evitar no dia a dia? Exatamente isso. A intuição, aquela voz fininha na cabeça, é o eco desse briefing noturno. A razão e o cérebro físico não lembram das planilhas de dívida, mas a consciência acorda com o direcionamento moral necessário. Nossa, isso muda tudo. Muda a forma como a gente enxerga até o ato de dormir. Com certeza. Mas, bom, entendendo essa mecânica toda de que a Terra é uma escola com um passado oculto, a gente precisa entrar num território bem delicado agora. É a parte mais difícil de digerir. Muito. Para quem nos ouve e, já passou pela dor brutal de perder alguém prematuramente, essa próxima ideia das fontes vai soar totalmente contraintuitiva e exige muita reflexão. Porque falar sobre falências financeiras e até doenças crônicas é uma coisa. Mas como é que esse sistema justifica a morte de um jovem promissor de 20 anos de idade? Para a nossa sociedade, essa é a interrupção trágica de um futuro brilhante. Mas o texto chega a afirmar com todas as letras que essa morte precoce pode ser, na verdade, um enorme benefício, um resgate divino. Sim, é uma afirmação que choca profundamente quem lê isso usando a nossa lente tradicional. Choca muito. Para entender a lógica interna das fontes aqui, a gente precisa desmontar o que a nossa cultura ocidental entende por desgraça. Porque há um conflito frontal entre o conceito de desgraça material e o de desgraça moral nesse texto. E como as fontes definem essa diferença na prática? Bom,
Sob o olhar estritamente material, a desgraça é só aquilo que dói na biologia ou no bolso. É a conta bancária zerada ou a dor no corpo? Severa, um acidente horrível e o caixão precoce. No entanto, o sistema espiritual inverte essa lógica de uma forma muito contundente. O texto aponta que a verdadeira desgraça, a mais perigosa de todas para o espírito, ela se veste de uma forma muito sedutora. Sedutora. Sim, é a riqueza extrema que não é compartilhada. É o acesso irrestrito a prazeres tumultuados. É a vaidade desenfreada que enebria o indivíduo. Porque tudo isso afoga a pessoa na ilusão do próprio ego e faz ela esquecer da reabilitação. Precisamente. Funciona como um ópio anestesiante, sabe? Isso paralisa a evolução moral da pessoa por décadas ou até séculos. Portanto, pensa naquele jovem promissor. Se ele estava prestes a cair num abismo de poder e vícios que mancharia profundamente a bagagem evolutiva dele. A morte entra como um freio. Sim, a morte precoce não é uma punição. Na engenharia do material, o universo simplesmente encerra a partida antecipadamente para salvar o progresso moral que o jogador já tinha feito até ali. É um save point forçado. A preservação do espírito é sempre priorizada em detrimento da manutenção do corpo biológico temporário. Tá, entendi a lógica para quem vai. Mas e sobre a dor arrasadora de quem fica? Essa é a parte mais humana. É, dos pais, dos amigos. Porque a ausência física continua doendo, independentemente se foi um resgate ou não. Como os textos tratam o luto dessas pessoas? Eles tratam o luto com uma profunda seriedade. Eles não minimizam a dor, mas advertem fortemente sobre os perigos daquele desespero inconsolável. O texto traz um conceito mecânico importante. Ele afirma que aqueles que morrem continuam muito próximos daqueles que amam e que eles ficam envoltos em seus corpos fluídicos. Espera um pouco. Pausa tática aqui na nossa análise. O texto usa muito esse termo corpos fluídicos. Usa assim o tempo todo. O que é isso na prática dessa filosofia? Porque nós estamos falando do quê? De fantasmas vagando com lençóis brancos por aí ou de algum outro tipo de estrutura biológica sutil? Como é que isso funciona? Excelente ponto para a gente clarear. Não se trata daquelas figuras fantasmagóricas de filme de terror da cultura pop. O texto conceitua esse corpo fluídico, que também é chamado de perispírito, como um invólucro semimaterial. Um invólucro. É uma estrutura de energia muito, muito sutil, que conecta o espírito imaterial, a mente em si, ao corpo físico denso enquanto estamos vivos. Quando o corpo físico morre e entra em decomposição, a mente não se dissipa, ela continua existindo e se manifestando através desse invólucro sutil que sobrou. Ah, tá. E como esse corpo fluídico é extremamente sensível ao pensamento e à emoção, o ambiente ao redor desse espírito é ditado pela vibração mental daqueles com quem ele ainda tem conexão afetiva. Ah, entendi. É por isso que o desespero crônico de quem fica afeta diretamente quem partiu. Exatamente. Se esse corpo fluídico é, tipo, uma antena hipersensível às emoções, a dor descontrolada e a revolta de um ente querido aqui na Terra agem como uma âncora super pesada. O espírito que partiu capta toda essa angústia e sofre junto com a pessoa. Essa é a mecânica exata da coisa. A saudade em si é tratada como um sentimento super nobre e natural. Eles não pedem frieza de ninguém. Ufa, ainda bem. Mas o desespero crônico, aquela recusa absoluta em continuar vivendo depois da perda, isso é visto como uma atitude que aprisiona a mente de quem morreu, impede que aquele espírito se recupere e avance na nova realidade dele. Nossa. O que nos leva inevitavelmente para um dilema ético que eu achei impossível ignorar lendo as fontes. Vamos a ele. Se nós aceitarmos que a Terra é essa espécie de hospital-escola gigante, onde o sofrimento funciona tipo uma quimioterapia rigorosa para extirpar tumores da alma originados lá no passado, a conclusão lógica não seria cruzar os braços e sofrer passivamente? Essa é a dedução que muita gente faz. Tipo, deixar a quimioterapia doer em paz, ou pior ainda, buscar ativamente o martírio e a dor física,
ou até mesmo antecipar a própria morte com o suicídio para acelerar a cura e sair de fininho dessa existência dolorosa. Essa é a armadilha do fatalismo, e as fontes se levantam com muita, mas muita força contra isso. Elas são contra. O material é categoricamente contra qualquer tipo de inércia e repudia o suicídio em todas as suas formas possíveis. Inclusive, uma das críticas mais contundentes do texto é direcionada ao materialismo puro. Por que o materialismo? Não apenas como uma discordância filosófica básica, mas pelo perigo prático que ele representa, segundo eles. O raciocínio é que a crença no nada após a morte é o maior incentivador lógico do suicídio que existe. Ah, claro. Se a vida é uma dor insuportável, não faz sentido continuar. E se o túmulo é o apagamento total da consciência, desligar a chave parece a solução mais rápida e racional. É o atalho definitivo para fugir do sofrimento. Mas, dentro desse sistema das existências, tentar pular fora do barco antes da hora produz um resultado completamente desastroso. Por quê? Dá uma perturbação profunda. Isso prolonga o sofrimento que ela tentava evitar desesperadamente e, ironicamente, adia aquele reencontro com os entes queridos que ela desejava tanto rever. Ou seja, não há como driblar a grade curricular da escola. De jeito nenhum. O atalho é uma ilusão. E sobre aquela questão de buscar o sofrimento de forma ativa. Porque na história de várias religiões, nós temos a figura do flagelo, do uso do silício, da automutilação para purificar os pecados, ou aquele isolamento monástico em cavernas. Sim, os textos abordam isso. Eles chamam isso de martírio inútil e propõem a ideia do verdadeiro silício. Verdadeiro silício. O enfraquecimento intencional da biologia é visto como um grande erro, porque o corpo físico é a ferramenta indispensável de trabalho que a mente tem aqui, no mundo material. Você não quebra a sua ferramenta. Além disso, se isolar do mundo numa caverna para fugir das tentações e não errar é caracterizado pura e simplesmente como covardia. Ah, eu achei a explicação do verdadeiro silício fantástica. Exato. Porque ela tira o sacrifício ali do nível puramente físico, da dor, e o eleva ao ético. Exato. Muda o foco. A mortificação útil não é chicotear as próprias costas num quarto escuro. Isso é inútil para o próximo. O verdadeiro silício é passar frio de propósito para doar o próprio casaco a quem está congelando do seu lado. É perder uma noite de descanso confortável numa cama quentinha para velar alguém doente. Perfeito. É imensa dor, que dói muito, de engolir o próprio ego e não revidar uma ofensa gratuita no trânsito, por exemplo. A provação deixa de ser uma autoflagelação biológica sangrenta e se torna inteiramente sobre solidariedade ativa e sobre o domínio da própria vaidade. Essa inversão é fundamental para entender a ética deles. A energia que seria gasta na autopunição egoísta é redirecionada para a manutenção social e para o amparo prático ao outro. Mas olha só, isso me empurra para a pergunta de empatia que eu achei a mais desafiadora de toda a leitura que a gente fez. Manda. Se a caridade é tão central assim, como é que fica isso diante daquela ideia de dívidas passadas exatas? O paradoxo da interferência. Exato. Imagina um exemplo prático, alguém vendo uma pessoa atravessar um período de fome extrema ou uma doença gravíssima. E quem observa acabou de aprender por essas fontes que aquela dor aguda é, na verdade, a expiação sob medida matematicamente desenhada para curar o passado obscuro daquele espírito. Aí vem a dúvida. Sim, a pessoa não deveria pensar, tipo, bom, se eu intervir e curar a dor ou der comida, eu estarei fraudando o sistema cósmico e atrapalhando a lição divina para essa alma. Então, eu devo deixá-la sofrer para o bem dela. Olha, as fontes são unânimes e extremamente enfáticas ao responder isso. Nunca, jamais. Nunca? Usar a expiação do outro como pretexto para a apatia é um erro gravíssimo de interpretação do sistema e funciona como um disfarce super conveniente para nossa indiferença e egoísmo. Faz sentido. A chave aqui é entender que o sistema é totalmente dinâmico. Nós desconhecemos os cronogramas ocultos da vida. É plenamente possível e provável que o sofrimento daquela pessoa específica estivesse programado para terminar pontualmente hoje. E eu sou a ferramenta. Exatamente. A presença de quem pode ajudar não é obra do acaso ali na esquina,
essa pessoa foi colocada no caminho para ser o instrumento exato que encerra a dor do outro. Então quer dizer que amparar o necessitado não é interferir na prova dele. Na verdade, a possibilidade de ajudar constitui a nossa própria prova. É isso aí. A pessoa doente está passando pela prova da resiliência e nós, os observadores, estamos sendo testados na prova da solidariedade. Caramba! O texto ressalta que nós somos os canais operacionais do alívio no mundo material, né? Exatamente, nós somos as mãos do sistema. O que nos leva ao extremo da complexidade dessa empatia, o debate ético sobre a medicina diante da ausência total de cura. Um tema pesadíssimo. Muito. O material aborda situações onde o fim é inevitável. E o sofrimento físico da pessoa no leito de morte é dilacerante. Hoje, nós conhecemos esse debate claramente como eutanásia ativa. Uhum. E a pergunta que fica é, se a dor parece já não ter nenhuma utilidade biológica para o corpo, abreviar esse sofrimento final com um medicamento letal não seria o ato máximo de compaixão? Essa é, sem dúvida, a zona de maior sensibilidade moral nesses textos que a gente analisou. A instrução espiritual condena a ideia de interrupção intencional da vida, mesmo quando é motivada pela mais genuína piedade por quem sofre. Condena. Mas o motivo não é dogmático, sabe? De não poder tocar porque a vida é sagrada de um jeito místico. É um motivo estrutural. A justificativa das fontes é que a medicina puramente materialista enxerga apenas o colapso dos órgãos corporais. E o que ela não enxerga? Ela é cega para os movimentos profundos que estão ocorrendo no corpo fluídico e principalmente na consciência daquela pessoa. Certo, mas eu preciso forçar o raciocínio prático aqui. Como é que uma hora extra ou um dia a mais de agonia física excruciante, com o corpo já falhando e os órgãos parando, pode ter alguma utilidade prática para aquele espírito? A explicação está na diferença brutal de como o tempo é processado. A escala de tempo da consciência não é medida pelos minutos de um relógio de parede na sala de hospital, mas pela intensidade das mudanças morais. Tá, e o que acontece nesses minutos finais? O texto argumenta que a iminência da passagem, de ver o fim chegando, costuma produzir o que eles chamam de um relâmpago de arrependimento. Um relâmpago de arrependimento. Isso. Naqueles minutos finais de esgotamento físico extremo, a mente pode sofrer uma mudança de paradigma repentina, reconhecendo, por exemplo, um orgulho que não queria largar a vida inteira ou uma culpa profunda que vinha escondendo. É como se a dor quebrasse as últimas barreiras do ego. Exatamente. Essa faísca íntima de lucidez moral no instante final, ela tem um peso inalcançável. Ela pode poupar literalmente séculos de estagnação na próxima etapa do espírito. Incrível. Portanto, os cuidados paliativos, ou seja, o combate à dor física, através de analgésicos fortes e do carinho constante de quem está perto, isso é um dever imperativo. Ninguém deve sofrer sem remédio se houver remédio. Mas forçar o desligamento da máquina biológica ativamente é roubar do espírito a chance desse estalo libertador da consciência. Uau! É a ideia de que o tempo interno ali se expande infinitamente. E olha, após dissecar toda essa mecânica complexa com você, a herança do passado, o esquecimento estratégico para proteção, as funções da dor e as regras pesadas da empatia, nós precisamos nos perguntar o seguinte: para onde isso tudo está apontando, afinal? É a grande questão. Porque apenas entender o funcionamento de uma máquina cósmica que parece opressora, isto não traz alento real para ninguém. Qual é o grande aí daí, sabe? A grande consequência prática de internalizar tudo isso no dia-a-dia. É nesse ponto exato que a parte final das nossas fontes, em especial o capítulo 6 lá do texto, constrói a sua síntese sobre o tal do Cristo Consolador. Como eles conectam isso? Os textos lembram uma promessa antiga da tradição cristã, de que no futuro seria enviado o Espírito de verdade, que seria um consolador, para ensinar coisas que a humanidade lá do passado ainda não conseguia absorver de jeito nenhum. O material afirma que essa estruturação racional do espiritismo que surgiu no século XIX é a manifestação desse consolador. E o texto dá uma razão para ter sido no século XIX. Sim, há uma razão histórica muito clara para isso. O texto argumenta que a humanidade precisou de milhares de anos para amadurecer a ponto de aguentar essa verdade. Claro. As gerações antigas, sem o avanço da ciência e da razão crítica,
Elas precisavam de dogmas severos, do medo do inferno e de parábolas bem simbólicas para serem contidas moralmente. Era o que funcionava na época, né? Mas no século XIX, com o boom da revolução científica e do pensamento iluminista tomando conta, o ser humano já exigia compreender as engrenagens ocultas. A fé cega e infantil já não se sustentava mais. A pessoa queria o manual de instruções. Exatamente. O Consolador só pode se manifestar apresentando leis naturais precisas e lógicas, porque a humanidade finalmente tinha estrutura intelectual suficiente para entender o porquê da dor e não apenas aceitar o que era imposto. Sabe que isso faz um sentido tremendo, porque o verdadeiro alívio na vida adulta não se resume a instalar uma pílula mágica que remova o problema instantaneamente das nossas costas. Raramente a solução é mágica. O alívio genuíno é a remoção da ignorância e da percepção de injustiça sobre a dor que a gente está sentindo. É fornecer a essa dor uma causa justa e um fim pragmático lá na frente. Dá sentido ao caos. Tipo, imagina a brutal diferença entre ser amarrado numa cadeira, vendado e espancado todos os dias, sem nenhum motivo aparente, e do outro lado passar por um treinamento físico exaustivo, dolorosíssimo, com a musculatura doendo e rompendo a cada instante num centro de treinamento. A sensação física pode ser igual. Exato. Mas no segundo caso você tem a clareza cristalina de que cada gota de suor ali faz parte de uma planilha exata para você ganhar a medalha olímpica. A contração do músculo é a mesma, a dor biológica é idêntica, mas a mente informada transforma o inferno absoluto num propósito inabalável. É uma transmutação da realidade mental, de fato. O texto promete que, sob essa perspectiva da imortalidade e da reabilitação, o fardo das aflições se torna leve. Entendi. Não é que pare de doer. Isso nunca significou que o câncer vai parar de doer ou que a fome não incomoda mais o estômago. Significa que a rebeldia emocional e aquela corrosão eterna da dúvida simplesmente cessaram. A certeza matemática de que o indivíduo está trabalhando ativamente na própria cura de longo prazo, isso desidrata todo aquele ressentimento crônico contra a existência. Incrível. É uma mudança de chave. Bom, para quem caminhou conosco por todas as ramificações dessa análise pesada de hoje, acho que vale a pena a gente fazer um sobrevoo final rápido. Com certeza. Nós dissecamos uma visão de mundo onde o sofrimento perde definitivamente o status de falha de segurança do universo. Ele é alçado à posição de mecanismo educacional constante. É um currículo escolar hiperpersonalizado. Nós vimos como dívidas financeiras antigas, quer dizer, débitos morais, desenham o nosso campo minado do presente. Como aquele esquecimento das vidas passadas age como uma proteção social indispensável, e como a caridade ativa, que é o intervir na dor do mundo e do vizinho, é o único antídoto válido. Exato. É uma perspectiva inteira onde a verdadeira miséria não é perder posses materiais ou status, mas ser prisioneiro do próprio ego e dos vícios. E a verdadeira vitória é a construção de uma resiliência superlúcida e solidária. Precisamente. O objetivo central de todo esse esquema maravilhoso e complexo de aflições nada mais é do que forçar o desabrochar da inteligência e do afeto nas pessoas, conduzindo, aos pouquinhos, a emancipação do espírito pelo seu próprio esforço. E, como é de costume na nossa imersão, eu sei que a análise de hoje não pode terminar sem que a gente dê aquele nosso passo além das fontes originais, né? Construindo uma reflexão nova para quem está acompanhando. O que essa mecânica rigorosa toda nos provoca a pensar no fim do dia? Olha, se invertermos o modelo que o texto propõe, surge uma provocação essencial para a gente levar. Nossa discussão hoje girou inteiramente em torno da dor e das aflições humanas. Foi o foco das fontes. Mas, se nós formos lógicos e aceitarmos a premissa central de que as nossas piores dificuldades e dores não são nada aleatórios, mas sim lições cirurgicamente customizadas pelo nosso próprio passado esquecido, nós temos a obrigação filosófica de virar a moeda e olhar para o outro lado agora. O lado bom. Isso. O que as nossas alegrias inexplicáveis de hoje, as nossas maiores facilidades, os nossos talentos naturais e aqueles fascínios profundos por certos assuntos que a gente nem sabe de onde vêm, o que eles estão silenciosamente nos ensinando e antecipando.
Olha, Se os nossos defeitos e dores atuais vieram lá do passado para serem consertados à força, que tipo de futuro gigantesco e maravilhoso no infinito as nossas melhores aptidões de hoje estão desenhando silenciosamente no plano das existências. massa, é que essa engenharia cósmica, então, não passa o tempo todo apenas apagando os incêndios do passado. Ela está agora mesmo construindo as fundações arquitetônicas do que cada ser humano vai se tornar nos milênios que ainda virão pela frente. É uma obra em andamento constante. É uma reflexão muito, muito poderosa para a gente levar adiante. Bom, agradecemos a todos que nos acompanharam em mais esta imersão profunda. Continuem questionando, sempre desvendando as engrenagens invisíveis da realidade com a gente. E até a próxima.